Helder Vieira Cavalcante, Leito Oliveira Pinto, Jaime Gomes Júnior, Carlos Eurides Donizete Braga, mais conhecido como Kaká. Cleiton Aparecido da Silva Dias. Cristiano Pinheiro, né, da Silva. Baiano mesmo, né? O craque é campeão goiano de 2004. Uma emoção grande, né, da gente ter ido para Catalão, uma cidade assim para o futebol do Brasil meio que desconhecida, mas foi para uma causa justa e fazer história, né? Festa do interior de Goiás, uma festa inédita aqui na cidade de Catalão. Não tem como esquecer. É uma coisa que está guardada na minha memória e com certeza foi um título mais importante para mim que eu tive. O primeiro passo foi contratar o Vanderlei Paiva. O que ele fez? Como ele já tinha passado no Marília, interior de São Paulo, e feito um bom campeonato paulista, ele trouxe a base do Marília para Catalão. O time já veio 50% montado. E aí depois ele ainda trouxe o Sidney, que foi um bom diretor, que participou, nos ajudou. Aí foi dado todo o respaldo para o Vanderlei, para mim, para o Vanderlei montar o time. O Vanderlei tinha vários jogadores que trabalharam com ele no Marília e tinha alguns jogadores que estavam atuando com a gente na Série B do Brasileiro pela Anapolina. O Guaru já tinha contratado ele, pagado 1.000 a mais para o Guaru, que ele não queria vir por 4.000, que era o mesmo preço do Goianão. Pela pessoa do Vanderlei, facilitou muito a vida de vários jogadores de qualidade. Onde é que foi feito? Nós tínhamos alguns jogadores que nós tínhamos total confiança, que estavam na Anapolina. O Adib contratou mais o Sandro Oliveira, que veio para a cereja do bolo, né? Aquele gol em Ipameri, quando ele estreou contra o Novo Horizonte, foi aonde nos deu aquele gás inicial, o empurrão inicial. A composição daquele time, a montagem daquele time, só deu certo porque nós pegamos a base do Marília. Até então não era para disputar visando ser campeão goiano, montar um time forte para disputar o campeonato, porque o craque já vinha de um acesso, né, da segunda divisão. O próprio Tuxa também ajudou a convencer o diretor do Marília, que ele tinha uma amizade com o Marília, em liberar esses jogadores para nós. O intuito era montar um time bom, para fazer um campeonato bom para se manter na primeira divisão do Campeonato Goiano. A maioria dos jogadores foi o Vanderlei que pediu. Porque quando eu cheguei lá, eu tinha jogado com todo mundo já. Então ele meio que fez uma base dos times que passou, inteligentíssimo como era, ele foi peneirando e resgatando as melhores peças. E quando eu cheguei lá, eu vi todo mundo que eu conhecia, né? Celinho tinha jogado comigo, Kaká tinha jogado comigo. Estava na Turquia e no meu retorno para cá, o Sidney, que era o diretor de futebol, juntamente com o Vanderlei Paiva, ficou sabendo do meu retorno. Eu estava conversando com o Vila para um retorno para o Vila Nova e o Vanderlei Paiva, ele veio uma Sidney aqui em Goiânia, até foram na minha casa, no meu apartamento, me pegaram, me levaram para o shopping para conversar com eles. E o Vanderlei falou, você me deve essa, né? Já tinha trabalhado com o Vanderlei em três equipes. Você vai ter que ir lá para Catalão, vai me ajudar e nós precisamos de você lá. Ele levou vários jogadores que estavam com a gente no Mirassol, né? E também no Anapolina. E no Marília, foi tipo uma junção de 3 times. Ele levou os jogadores que já, por exemplo, a gente já se conhecia há muito tempo. Eu, Cristiano, Pedrinho, tinha o Claudemir, que começou como lateral direito, o Helder, que era o goleiro que tinha jogado no Marília. Eu trabalhei com o professor Vanderlei Paiva no Marília. Em 2002, no Marília, a gente foi campeão paulista da divisão de acesso, subimos o time para a primeira do Paulista. O professor Vanderlei saiu, no outro ano ele veio para Catalão e eu encerrei meu contrato lá no Marília e fui convidado por ele a participar daquele elenco. Não conhecia o prefeito Adib ainda, depois conheci em 2003 quando eu fui para aí. Acho que uma pessoa, né, que me ajudou bastante, agradeço muito a ele também, o que ele fez por mim, né? Então, na verdade, eu fui para o craque através do Adib, né? 2003, acabei voltando em 2004, mais por causa das pessoas que tinham aí também, né? O próprio Adib, as pessoas que eu acabei conhecendo também, tive uma amizade muito grande na cidade. A hora que eu fui ver o elenco, foi um dos motivos também que me fez a continuar a jogar, a estar jogando futebol, porque eu estava decidido a parar. Eu falei assim, Vanderlei, se você for trazer esse elenco mesmo, nós vamos bater lá em cima. Então ele tipo levou meio que a base
que sempre vinha trabalhando junto com ele, né? E com os jogadores, outros jogadores que lá estavam, como o Guaru, como o Cleiton, como o Sandro Goiano, acabou que com o Marcinho, também que era de Mirassol, acabou dando uma liga legal. Nosso time era muito bem montado e deu uma liga boa. Foi uma tarefa bastante difícil. A gente começou a trabalhar em dezembro, tivemos aí alguns percalços durante todo esse trabalho, uma cobrança às vezes até excessiva, mas é um grupo de jogadores que a gente acreditava piamente pudesse chegar à conquista do título. A princípio, quando o campeonato você tem um bom time, mas você falar que você vai ganhar de Goiás, você vai ganhar de Vila Nova, uma situação inimaginável. Eu acho que o principal jogo foi a vitória de 3-0 que nós ganhamos do Goiás lá no Genervino da Fonseca. Aquele jogo nos deixou assim, sabendo que a gente poderia bater de frente mesmo com o Goiás, com o Vila, né? O jogo do Goiás não tem como esquecer, né? O gol de cobertura em cima do Arley, acho que é um gol que ficou guardado, né, na memória, e acho que tanto para mim como praticamente pelos torcedores também do craque, é um gol que ficou bonito, né? Se ninguém faz um dos mais bonitos do campeonato, é um gol que ficou guardado também na minha memória. Quando a gente conseguiu eliminar o Goiás, falou, cara, a gente tem tudo para ser campeão e se a gente acreditar, a gente vai ser. O jogo daquele campeonato foi a gente tirar o Goiás no Serra Dourada nos pés. O craque comemora a classificação no Serra Dourada. Jogadores e torcida comemorando juntos. Quando a gente tirou o Goiás na viagem de volta, eu falei assim, ó, porque a gente decidia em casa com o Vila, por melhor campanha. Aí eu falei assim, ó, decidindo em casa, no alçapão, não tem pra ninguém. Primeiro passamos uma fase bem difícil, né? Eu lembro que ganhamos fora o primeiro jogo, já foi um passo importante ter vencido ali o Novo Horizonte e Ipameri no primeiro jogo. Ali já deu uma esperança muito boa de ter conquistado fora, só que aí perdemos para Jataiense. Esse dia foi difícil de sair lá do Genervino. Na verdade foi um dia que nada deu certo, que tentamos, podia jogar o dia todo naquele dia que a gente nem conseguia a vitória. A torcida catalã, ela é muito exigente. Nós perdemos o jogo em casa, mas éramos líder ainda do campeonato. Foi um momento complicado, mas críticas injustas. Porque o craque fazia uma ótima campanha no Campeonato Goiano. A gente era primeiro da chave. A torcida cobrou, a gente saiu ali no meio de briga e confusão assim muito grande mesmo. Foi dias difíceis ali depois disso. As outras vitórias não convenceu, não jogou bola. Precisa de melhorar o posicionamento dentro de campo, porque desse jeito tá aí, não chega a lugar nenhum. O técnico não gosta do Guaru, o melhor jogador que nós temos é o Guaru. Todo jogo ele tira o Guaru, ele não gosta do Guaru, ele não quer que nós seja campeão. E aí os torcedores falaram que ia bater em nós e tal, aí nós juntamos a turminha do cãozinho, saímos tudo junto
para ver o que ia dar lá fora da torcida. Só que assim, elas respeitavam a gente e tal, mas que é muito, que elas cobravam, que a torcida cobra bastante. Mas nós tivemos uma derrota até então, nesse momento. Mas éramos líder e estavam cobrando por essa derrota. Nosso time era muito macho. Uma turma grande, cara, de torcedores. Querendo invadir o vestiário lá por cima, aquele negócio. Eu me lembro assim do Cleito, do Pezão, do Cristiano, a gente puxando a fila, vamos. Ou pra apanhar, ou pra brigar, fazer o quê? Vamos encarar, velho. A gente tinha esse negócio dentro da gente. A gente se defendeu um outro. Né? E a turma tava ferrenho com o velhinho, com o Vanderlei. Porque não foi só perfeição, a gente sabe que tem uns erros na competição, né? Mas aquela situação a gente viu que era desmerecido o que o torcedor naquela situação estava fazendo. E aí alguns torcedores queriam invadir o vestiário e a gente encarou. Quando a gente sai, encara o negócio, graças a Deus não deu em nada. Cada dia é um leão que você tem que matar. Hoje as coisas não deram certo, a torcida cobra, amanhã a gente ganha o jogo e a torcida aplaude. Isso faz parte do jogo. Quando a gente conseguiu se recuperar desse momento difícil, aí eu comecei a perceber que nós tínhamos personalidade para poder sair desses momentos difíceis, dessas situações de dificuldade, e com isso eu comecei a acreditar que a gente tinha homens ali de verdade que era capaz de passar por momentos difíceis, de às vezes estar caído, mas poder levantar e dar a volta por cima. Teve algumas coisas dentro do elenco que foi resolvida também, o extracampo foi resolvido algumas coisas. O extracampo tinha um momento, o jogador tem um momento de lazer dele também. Só que a gente não pode atrapalhar o que acontece dentro de campo. O lazer, todo jogador tem direito. Mas a partir do momento que começa a atrapalhar o seu rendimento dentro de campo, você tem que ser verdadeiro com o grupo. Cada um pôs a sua maneira de pensar, cada um continuou com o seu lazer, e aí nós unimos aqueles que gostavam de sair, aqueles que ficavam mais em casa, e a hora que entrava para dentro de campo a gente unia e fazia o melhor para o craque. Depois da minha declaração, eu fui ver que o negócio pegava fogo, porque eu já tinha jogado contra o craque lá em Catalão, pelo Vila muitas vezes. Eu saí uma vez, Vila e craque, eu pelo Vila, eu saí de lá com os vidros do ônibus tudo quebrado, do motorista quebrado, o nosso motorista veio dirigindo para Goiânia com um capacete. Nós viemos de Catalão até em Goiânia de capacete e jogava coisas na Catalão, então, mas eu não sabia que a dimensão era tanto, sabia que o craque era um time, um clube difícil de ser batido em Catalão. Mas depois daquela declaração eu vi que as coisas se acirraram e espero que volte de novo. Catalão, o craque volta a ser forte e chegue em várias finais novamente no nosso futebol goiano. Realmente havia, não é aquela história, já ganhou, mas assim, imaginávamos que o Vila era o grande favorito. Por quê? Porque tinha ganho do craque. Um jogo de 2-1 aqui, poderia ter feito um placar melhor no estádio Serra Dourada e tal, mas enfim, o Vila demonstrou que poderia naturalmente ganhar do craque de Catalão lá na cidade de Catalão. Aquele dia, a torcida de Catalão ela foi diferente. Não foi a torcida do craque, né, que vocês acostumaram a ver ao longo dos anos. Naquele dia de 2004, aquele dia foi um dia diferente na história de Catalão. O povo de Catalão não era o mesmo, a torcida não era a mesma, o posicionamento não era o mesmo. Era tudo diferente, a torcida já chegou 1 da tarde, 2 da tarde, já tinha muita gente no estádio com um sentimento, né, de faca nos dentes. A cidade inteira estava com a faca nos dentes, policiamento, segurança, porteiros, um clima criado, assim, de uma forma espetacular, tudo em favor da cidade, tudo em favor do craque, tudo em favor desse logotipo. Você tá brincando comigo, Vila Nova é time da capital, é time grande, é time de peso, é time de camisa, o craque é time da roça, é time do interior, time em caipira. Tigrão é favoritaço, rapaz. Pra quem não tremeu na cobrança de pênalti aqui no Serra Dourada, vai tremer lá em Catalão? Pra quem bateu o Goiás 2 vezes de 3 lá, não pode bater o Vila? E bateu. E bateu. Simplesmente o craque fez 10 gols nos 2 times de Goiânia. Você tem que respeitar os outros, você não dá conta de fazer isso. Você não tem cabeça para respeitar os outros. Respeita a conquista de uma cidade, de um povo
Em cima, se você quiser falar que esse time seu é frouxo, fale. Mas respeita a conquista de quem ganhou. Roceiro aí, Gama. Tá vendo o que deu, Gama? Roceiro é você, palhaço. E vou mandar um recado pro Luiz Gama. Os caipira ganhou, viu, Luiz Gama? É nós é nós. O pessoal de Goiânia chamou a gente de caipira. Mas não é qualquer caipira que ganha o campeonato. Esse, meu irmão. Chama o Gama pra vir comemorar com nós. Vai ser roseiro, lá na baixa da época. Ganhou. Mas é roseiro, até na moda de comemorar. Eu sei que aqueles comentários, aquilo que a gente fazia na TV Brasil Central, a saudosa equipe do Mané de Oliveira, acabou mexendo com o brilho, né, da torcida, dos dirigentes, do craque de Catalão e do próprio time, que jogou muita bola. Gama pra lá chamava nós da roça aí, né? Nós de Catalão da roça, time da roça. Pô, aquele Gama ajudou nós a ser campeão, que ele não tem noção tanto com aquele depoimento dele lá em Goiânia, chama nós da roça, povo da roça. Ele não sabe o tanto que ele motivou a gente com aquele negócio. Mas o craque foi merecedor, né? Fez um campeonato fantástico. Então a vantagem que a gente tinha era muito boa. Só que o craque fez um jogo excepcional, né? Atropelou, fez 3-0 ali com autoridade. E nos pênaltis foi muito competente, né? Acabou o jogo no tempo normal, a gente sentou junto com o Vanderlei. Sentou assim, modo dizer, né? Conversamos todos ali na hora, na beira do campo. E ficou acertada a sequência, né? Para quem ia bater. A responsabilidade de todos, tanto no primeiro, segundo, terceiro ou quarto até o quinto, a responsabilidade é muito grande. E graças a Deus deu tudo certo. Jogador habilidoso que bate bem na bola, partiu pra bola Guaru. Foi, bateu e o gol! Pra vibração da torcida aqui em Catalão. Guaru fazendo. 1 para o Vila, 1 para o craque. Eleito pela crítica da capital e também por todas as rádios que transmitiram e televisão também. Acabei sendo eleito o melhor jogador da partida, fiz gol na final, dei passe para o primeiro gol, fiz o segundo. Para mim foi esse jogo, foi o jogo mais importante. Logicamente foi a final, que combinou com o título. Partiu para a bola, Celinho, bateu o gol! O segundo do craque Celinho. Sem erro, pé direito na bola, goleiro no canto direito, bola no canto esquerdo. Eu era o batedor oficial do craque de pênalti. Tanto é que eu fiz 3 gols no craque, 2 foi de pênalti na campanha. O momento do pênalti ali, realmente você tem que ter uma tranquilidade. O jogador que fala que não sente um friozinho, ele vai estar mentindo, porque é uma decisão, é uma hora que está todo mundo te olhando, você tem que provar para várias pessoas e para si mesmo. E eu fui o terceiro, tem uma justificativa para isso. Vocês analisando o futebol, vocês podem ser terceiro que o batedor oficial ele bate o primeiro ou ele bate o último. Eu vim na contramão. Vocês podem pegar todas as decisões, onde decide para o jogador de um time ficar tranquilo nas batidas, é o terceiro pênalti. É onde o jogador ele conclui, faz o gol, ele deixa mais tranquilo o quarto, o quinto vai bater. Não é o primeiro, é no meio das batidas que o jogador deixa tranquilo. E eu falei para o Vanderlei, eu vou bater o terceiro e pode confiar que eu vou fazer o gol. Porque eu sabia, se a gente tivesse errado o segundo, eu tinha a obrigação de fazer. Então, para deixar os outros batedores tranquilos. Então, foi uma conversa que eu tive com o Vanderlei naquela época e nós tivemos ali as 5 penalidades concluídas ali. Todos bateram muito bem e feliz do craque que foi campeão. Posicionado o Kaká, olha o goleiro no centro do gol, correu, partiu, Kaká, bateu gol! No cantinho, Kaká fazendo o terceiro do craque. Bateu muito bem o Kaká, daquela que não tem a mínima chance para o goleiro. 17, 18 partidas, eu joguei 17. Do quadrangular final contra os 2 jogos contra o Goiás, eu joguei os 2 de titular. O primeiro jogo contra o Vila na final, eu joguei titular. Chega na final, ele me coloca no banco. Eu treinava pênalti, eu era um dos poucos que não errava. Então, todo dia a gente batia 3, 4 pênaltis, né, de manhã, à tarde, treinar, porque a gente sabia que a gente ia vencer o jogo e para ser campeão tinha que ser nos pênaltis. Eu falava pro Cleito na semana, se ele me colocar para bater, eu vou errar. E com raiva porque ele me tirou da final, porque eu estava vendo durante a semana que eu ia ficar no banco. E meu pai, né, que Deus o tenha, saiu da Bahia para me ver na final, chega na final, eu tô fora. E eu falei, professor, eu tenho uma raiva do senhor por causa dessa final, mas
Vou tirar a mágoa do meu coração hoje, que eu tô te falando aqui hoje. Né? Eu falei isso o ano passado, ele nem sabia. Mas aí fomos pros pênaltis. Durante os pênaltis, o Kaká, Celim e Guaru, 3. E aí eu via durante os pênaltis, nós sentados ali, aquela tensão toda, eu via ele andando de um lado pro outro, procurando o quarto batedor. Porque o quinto eu já tinha conversado com o Cristiano. E o Cristiano falou, olha, se não tiver ninguém para bater, eu bato o último. E ele ficou atrás do quarto. Aí o que aconteceu? Ele ia para um lado, eu ia para o outro. Ele vinha para o meu lado, eu ia para o outro. Aí ele foi vendo aquilo, aí eu vi que não ia aparecer ninguém para bater o pênalti, né, dos que estavam jogando. Eu falei assim, professor, pode colocar que eu vou bater o quarto. O Luciano, né, que até eu joguei com ele no Vila, ele errou o pênalti e aí eu fui bater em seguida. Aí você sabe que aquele caminhadinho vai pensando um monte de coisa, né? E aí eu comecei a lembrar que eu falei pro Cleito que eu ia errar o pênalti. E eu falei assim, não vou errar nada, nós vamos ser campeão. Fui para bater, bati o pênalti, o quarto. Depois o Cristiano fechou, liquidou a partida, nós fomos campeão, foi uma maravilha. É o Cleiton Goiano. Entrou no segundo tempo exatamente para fazer isso aí, para fazer essa cobrança. Já está autorizado o Cleiton Goiano. Ia com o pé direito, resolveu. Vai com o pé esquerdo, partiu para a bola, bateu gol! Conferindo e comemorando com a cambalhota Cleiton, número 15. Vai colocando 100% de aproveitamento nas cobranças do craque. 4 para o craque, 3 para o Vila Nova. Se o Helder fizer uma defesa agora, o craque já vai comemorar o título. Eu preferia ser campeão pegando o pênalti, mas o Cristiano batendo e ter feito, para mim também tá ótimo. Eu queria ter pegado e ser campeão defendendo. Eu preferia. Eu sabia que eu ia bater o pênalti, mas eu não esperava que ia ser o último. Eu acho que pela confiança que o Vanderlei tinha, né, dos vários anos que trabalhamos juntos, pela atmosfera que estava acontecendo no Genervino, era muito difícil a gente sair derrotado. É um dos momentos da minha vida que eu lembro todo dia. A cena é perfeita na minha cabeça. Eu saindo do meio do campo, o Helder vem de frente comigo, ele percebe que é o momento da nossa vida, né? Nós já somos campeões. Então foi o maior prazer que eu tive dentro da minha vida, da minha carreira profissional. Coisa que Deus preparou e guardou para mim, e eu tive o privilégio de executar com excelência. Hoje nós podemos aí bater no peito e falar que nós somos bicampeões goianos. E eu tive o privilégio de cair na minha mão. Agradeço todos os dias por ter competência, por ter feito o gol, ter dado essa alegria a essa cidade maravilhosa, que é a cidade que eu tenho no meu coração, no meu peito. Eu me sinto realizado por esse feito. Já foi autorizado o Cristiano. Vai partindo para a bola, Cristiano. Chegou, bateu, gol! Gol! Cristiano começa a festa em Catalão. O craque é campeão goiano de 2004. Montando um time para ser campeão. No primeiro dia de treino, meio que você não acredita, você acha muito difícil acontecer, e de repente você vê isso acontecendo, sim, foi muito especial. Estamos construindo esse time, os jogos, a torcida comparecendo, e cada vez mais eles foram acreditando também que seria possível o craque ser campeão. É um capítulo importante na vida do craque, como na minha também, né? É um título que marca totalmente a minha carreira, porque você ser campeão com um time do interior de Goiás não é fácil. Já passei por várias equipes, né, do interior também, assim, e time grande, mas a nossa torcida foi uma coisa que nos ajudou bastante, né? Pro Vila ganhar o jogo da gente, eles tinham que entrar com 22. Se o jogo pudesse ser lá dentro do hotel, a gente já queria jogar. A vontade nossa era tanta que se estiver jogando até hoje, eu acho que estava nos 1000-0. A gente não via a hora de chegar ao jogo, porque a gente tinha plena certeza. Tá na área também o Guaru, bateu direto, gol! Gol do craque! O Cleiton Goiano bateu direto, o foi gol!
Genervino da Fonseca. Chegou mergulhando ali o jogador do Vila para fazer contra. Na cobrança de Celinho. Ameaçou, passou, pintou, golaço, bateu. Gol do craque. Um gol de craque. Um golaço de Guaru. Conduzindo a bola e um chute direto para fazer o terceiro do craque, garantindo definitivamente a decisão por pênaltis aqui em Catalão. Já conquistei títulos em outros lugares, mas aquela festa de Catalão foi muito especial, assim. Eu me sinto realizado por esse feito. Aquela aqui. Vou guardar, cara. Tá guardada. Já tem o quê? 20 anos aqui. Craque. Fazia muito tempo que o craque já não chegava a uma final e com um time tão qualificado que a gente tinha no ano 2004. O craque entra para a história do futebol goiano como o único time do interior a conquistar 2 campeonatos estaduais. E os jogadores entram para a história da cidade como heróis. Que a imagem ali após o jogo ali, do Corpo de Bombeiro, aquelas ruas lotadas ali, é uma coisa que a gente não esquece, não. Festa que a torcida fez, né? Não tem nem comparação da nossa torcida, né? Essas lembranças, sempre que eu olho, eu me emociono. A torcida de Catalão fanática, como eles são, foi muito legal mesmo e isso ficou marcado. Daí a invasão da torcida, uma festa inédita aqui na cidade de Catalão, porque em 67 o título foi conquistado fora do estádio Genervino da Fonseca e pela primeira vez um time conquista o título no interior. Eu carrego com o maior orgulho. Daí eu fui pro sertãozinho, todo dia depois do jogo eu dava uma cãibra nesse dedo, ele entortava. E aí eu achava que era por causa da coluna. E continuei, não fui no médico, e depois em 2013 para 2014, sem fazer o exame, fez o exame, não deu nada, descobri que eu estava com hanseníase, mas na verdade não era hanseníase. E aí em 2015 veio o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Saber que eu era uma pessoa perfeita. Uma atleta. E agora, gente, para tomar um banho, eu preciso de alguém. E aos pouquinhos, essa doença, ela nos consome, ela nos seca, nos emudece e nos mata. Mas não é a morte, é o sofrimento. O médico tinha me dado de 2 há 3 anos e uma honra e glória do Senhor já tem 9.
Eu sinto que eu sou um milagre de Deus. Eu sou muito feliz com a minha família, mas eu joguei em mais de 27 clubes. A única coisa que eu guardo é essa medalha. Porque o título para mim não teve importância. O título é da cidade. O que tem importância para mim são os amigos que eu fiz dentro do CRAC. Eu tenho muita gratidão por ter trabalhado lá, pelas amizades que eu fiz. Até hoje eu tenho amizade lá. O capitão, né, quando descobrimos o diagnóstico, ele saiu lá da casa dele. Ele e o Cleiton veio aqui. E desse dia em diante o título perdeu valor para mim. E eu passei a valorizar a amizade como irmãos de verdade. O Cristiano e o Cleiton. Eu disse para minha esposa, o título não tem importância mais para mim. Mas os meninos têm. Enquanto eu estou hoje na igreja, cuidando de projetos, às vezes eu converso com pessoas, chegam os amigos que sabem que eu fui jogador, e eles comentam. Eu não gosto de ficar comentando porque traz lembranças, e essas lembranças, por ser uma época que eu era perfeito, que eu não tinha nenhuma deficiência. E isso não é orgulho, é porque mexe com lá dentro de mim, mexe comigo. Descobri que eu tinha um problema no coração. Eu escondi até da minha esposa. Eu estava no Rio Claro, depois eu fui para o Guarani. Eu comecei a entrar em depressão. Mas Deus, Ele acalmou meu coração, Ele me sustenta. Ele me conforta, Ele me consola. Eu não sinto vontade de jogar futebol. Não sinto vontade de voltar lá atrás. Mas quando a gente lembra que a gente, de uma forma, foi importante para uma cidade, para um clube, mexe muito. A escalação do craque Cleiton Mineiro, número 4. A bola bate na trave e volta para Cleiton Mineiro, que conclui. Que vem todas as lembranças, as conquistas no time do interior, num time onde a imprensa massacrava, a imprensa detonava por ser um time considerado pequeno, mas um time tão simples. E isso traz muita felicidade, saber que eu fiz parte. Daqui a uns anos, os meus filhos podem ir em Catalão, que eles vão ver lá que o pai deles foi campeão goiano por um time do interior. O principal responsável por tudo foi o Vanderlei Paiva, né? Vanderlei Paiva, eu chamei de paizão, como todos os jogadores do elenco do CRAC chamavam ele assim. Conhecia pouco do Vanderlei, né? Até chegar ele como treinador em 2004. É uma pessoa que nos ajudou bastante, né? Pessoa experiente já no futebol,
ter jogado, ter vivido tudo aqueles momentos já que a gente passou ali no ano 2004, nos ajudou bastante. O professor também, ele é um cara bem vencedor, foi campeão em muito lugar que ele passou. O Vanderlei não era só um treinador, o Vanderlei era um pai pra gente. O Vanderlei, ele sabia colocar cada jogador na sua posição. O professor, ele tinha um grupo na mão. O grupo ralava a bunda por ele, dava carrinho por ele. Até quem nem ia no banco ficava chateado com ele, uma coisa que eu nunca vi no futebol. A cabeça pensante da nossa equipe foi o professor Vanderlei. E é uma perda muito triste para todos nós, jogadores, né? Torcida de Catalão que conheci, que vivenciou junto com o Vanderlei esse campeonato nosso. Então é uma perda que vai fazer falta por muito tempo para a gente ainda. Eu sou dúvida de falar, porque eu trabalhei mais de 10 anos com ele. Profissionalmente, no meio do futebol, ele era um pai. Para mim, mas né, eu acho que para todo mundo. Mas eu falo mais para mim porque eu e o Celinho, acho que nós fomos os dois que trabalhamos mais com ele. E nós tivemos em Campinas, nós programamos, foi eu, o Celinho, o Cristiano, o Júnior e o Cleiton Mineiro, né? Nós fomos até Campinas passar um final de semana com ele lá. O grupo Ateoicêncio, sempre falando com o maior carinho na pessoa dele. Foi uma despedida, a gente passou um dia maravilhoso com ele, a gente já via que ele estava debilitado. Foi uma emoção muito grande estar com ele pela última vez. Naquele momento ali, ele se emocionou muito. Ele fazia parte do nosso grupo, né? Onde a gente conversa todos os dias. Ele sempre dizia que grupo igual aquele de 2004, ele nunca na vida dele havia trabalhado. O velhinho sabia cada um ali, cara. Ele conhecia cada jogador. O velho tratava a gente como filho mesmo. Na hora de dar bronca, dava bronca. Na hora de brincar, brincava. Na hora de elogiar, elogiava. Estou contente, estou emocionado. Chegar com o time do interior não é fácil, não. E a gente chegou. É uma realidade, craque. Fomos campeões. Agora é só dar sequência à vida da gente. Vamos ver o que vai acontecer. Tem que respirar fundo para falar, porque a Jota O Jota para mim representou uma enciclopédia do craque, do esporte em geral, mas especificamente do craque. A história do craque se mistura com a história do Jota, assim como, evidentemente, mais à frente vai misturar com outras pessoas, naturalmente. Né? Não tinha como você falar do nome do Jota e não lembrar do craque e vice-versa. É muito gratificante você ser um ponto de referência aí quando se fala do Clube Recreativo e Atlético Catalão. Ah, rapaz, eu não posso esquecer de um cara que Deus o levou, um cara como juiz, mas uma simplicidade, doutor Abel, um cara que Deus o levou, mas um cara que chegava ali pra gente, a gente não imaginava que era um juiz, um cara, uma simplicidade fora da curva. Gostava de tomar uma cervejinha. Então hoje a gente pode falar, né? Eu e o Cristiano, a gente brigava muito dentro de campo, os volantes sofriam muito, os laterais, porque eu mais ele brigava ao ponto de bater cabeça um no outro, de dar tapa um no outro dentro de campo. A gente reunia os cãozinhos, aí tinha um pés pago, a gente ia lá, comia um peixe frito, tomava meiota, né, que é o Cristiano. Ele titulou esse momento de vamos pra meiota. Meiota é o quê? 6 cervejas. Só 6. Guerreiros do Leão. Você entendeu? Então, isso aqui é a festa do futebol. E os cãozinhos, vamos lá. Cleito, goiano. Eu sou baiano, mas me titularam goiano. Eu tenho o apelido de Cleito goiano, foi catalão por causa do Cleito mineiro.
Cleito Goiano, Cleito Mineiro, Cristiano, Sandro Oliveira, Sandro Goiano, Baiano, Júnior Coruja, tô falando até os apelidos. Júnior Coruja, Celinho. Futebol tem um lado bom do jogo, mas na história, igual o time foi campeão, tem um lado bom que é atrás dos bastidores. Catalão é uma cidade maravilhosa, né? De muitas mulheres muito bonitas, né? Então não vamos negar que nós, quando tínhamos a oportunidade, namorávamos o máximo possível, né? Quando tá o Cleito e o Cristiano, um batendo no outro, brigando, os dois brigando. Oxi. Aí eu entrei no meio, que porra é essa, velho? Tá brigando. Aí quando menos espera, abraça os dois, se abraça, começa a beijar no rosto um do outro, dentro do jogo, no campo. Eu chateado com o Cristiano, que era o meu parceiro de zaga. Eu tô lá tomando banho de boa e ele entrou. Daí a pouco eu sinto no meu pé uma água bem quente. O filho da mãe estava urinando no meu pé. Eu falei, cara, você é um vagabundo, me perdoa, eu te amo demais. Eu cheguei nele por trás, abracei e dei um chupão no pescoço dele. Eu me lembro que ele virou para mim, Keito, você vai acabar com o meu casamento. Como é que você faz um trem desse comigo, Keito? Esse momento é um momento inédito e de coragem, porque dentro, na borda de um Serra Dourada, em Goiânia, sapatear em cima da bandeira de um Vila. Olha lá, olha só. Eu tava com a câmera filmando para outro lado e de repente no rádio eu tava no retorno, no foninho de ouvido. Vamos entrevistar aqui agora o Dr. Adib, prefeito de Catalão, e eu puxei aonde estava e ele estava próximo à Casa dos Árbitros, né? O Jota fazendo a entrevista com ele, né? Então ali ele citava que no estádio, no craque, ele foi jogador e foi gandula. Se você olhar aqui dentro, aqui eu fui gandula, aqui eu joguei futebol, eu sou um amante do esporte, amante do futebol, e nada se realiza, nada se faz por acaso. Craque! Quanto sagrado o craque do Catalão. O craque foi campeão pela união do grupo. Quem participou daquele grupo, quem esteve lá, sabe que não foi sorte. Sabe que o grupo já era predestinado para aquilo. O céu estava mais azul. Então eu falei assim, o craque vai ser campeão. Lá no Genevino da Fonseca, naquele dia, naquele clima, ninguém ganhava do craque. Era impossível. Parabéns a todos de Catalão por esse título aí, que é tão marcante para vocês. Marcado para mim também de forma negativa, mas futebol é isso, nem sempre a gente vence. É campeão goiano de 2004. Parabéns ao craque, campeão goiano. Eu já era sabedor da verdadeira paixão que essa gente de Catalão tem pelo craque. É o maior exemplo de trabalho realizado quando a comunidade responde da forma que respondeu. É uma emoção muito grande participar dessa grande torcida. Essa massa e esse povo é que fazem a diferença.